Programa Edson. Vamos falar de RSA. RSA, que desgraça é essa? Conta para nós. Quem que vai falar o que é isso para o povo? O Stefan? É eu? Guest ou guest? Rapaz, Falar. RSA... Fica à vontade, Stefan. Conta para nós. Como é que foi? Você não foi assaltado em São Francisco, não caiu do bondinho, deu tudo certo. Conta para nós desse ano como é que foi. Eu acabei de ser atropelado por um homeless quando a gente estava tomando o trem agora para sair de São Francisco. Eu estou ficando aqui em São Mateus. Tinha um doidão na fila do trem ali. E aqui o sistema de ticket do trem ele é todo digital, né? Então você coloca na sua carteira digital o clipperzinho aqui, o cartão de passagem. E aí você bate ele para registrar e tinha um maluco ali na fila de todo mundo que já tinha pago, tinha um cara que não tava com cara de que não tinha pago coisa nenhuma. Aí os seguranças barraram ele logo na minha frente, o cara resolveu dar 2 passos para trás e caiu em cima de mim. Não foi agradável. São Francisco, infelizmente, por N motivos que não vale a pena discutir, nos mais de 20 anos que eu tenho o hábito de vir para cá, a cidade como um todo foi num caminho muito ruim. Para vocês terem uma ideia, no final de semana passado nós fomos fazer um passeio aqui pela principal avenida da cidade, onde tem as lojas mais bacanas e as poucas lojas que sobraram, muitas fecharam, as poucas que sobraram estão tendo que manter as portas trancadas para evitar arrastão. Eu presenciei um arrastão numa loja dentro de um shopping, de gente entrar, pegar coisa e sair correndo, e o pessoal que trabalha no shopping sem ter nem o que fazer. Mas na região onde acontece o evento, onde acontece a RSA, que é um lugar chamado de Moscone Center, polícia a dar com rodo. Parecia quando teve visita de mandatário no Brasil aí, os caras colocam até o exército na rua, né, para fazer bonito. Aqui em São Francisco, eles sabem fazer isso bem quando precisa. E esse espaço, né, que é um espaço numa área bem central aqui da cidade, é usado para vários grandes eventos. E nessa época do ano, o maior evento é a RSA. A RSA, esse ano, recebeu em torno de 45 mil pessoas para um evento que começa na segunda-feira. Até antes tem alguns eventos ou palestras paralelas, mas você tem oficialmente o início do evento na segunda-feira e ela vem até hoje, até quinta-feira, na parte da tarde. Você tem um material super extenso que é distribuído no começo do evento. Aqui está a lista de palestras que aconteceram nesses dias. Então vocês vejam que tinha assunto para dedéu, para todos os gostos e sobre todos os assuntos. E tem a área de exposição. A área de exposição, cujo mapa eu estou mostrando aqui para vocês, é uma área gigantesca. Essa daqui é a minha versão do mapa, então ela está toda rabiscada com os nomes de algumas empresas para me ajudar a fazer a identificação. E essa lista de empresas que está aqui atrás são todos os expositores que participam do evento. Os expositores tanto têm estandes, como tem também as suas próprias áreas de palestra, então em muitos casos você pode assistir demonstrações de produtos, empresas contando as suas novidades, e os grandes players, Microsoft, por exemplo, eu arranquei a pulseirinha agora há pouco, mas a Microsoft, a Akamai, é um outro parceiro com quem a gente conversou bastante aqui, eles, além do espaço dentro do evento, também alugam salões em hotéis próximos e fazem ali reuniões mais dedicadas ou mais detalhando mais algum detalhe ou outro, que ali dentro do salão do evento não dá nem tempo de você aproveitar tanto assim. Esse é o contexto, né, da RSA. Como todo evento de tecnologia, você tem uma série de patrocinadores que pagam uma taxa maior para ter o nomezinho deles aparecendo em todos os materiais, marcas que a gente está habituado, né? Fabricantes que são conceituados e conhecidos através de todo o mundo e que estão aqui para, enfim, divulgar suas novidades, falar sobre os caminhos que estão seguindo. E cada vez que você tem o evento, ele tem uma temática. A temática desse ano foi Muitas Vozes e uma
comunidade. Então, um enfoque bastante grande no conceito de comunidade, no conceito de realmente trazer as pessoas para conversarem, para trocarem ideias. Eu, particularmente, participo do evento há mais de 20 anos. Eu estive aqui, inclusive, no ano da pandemia, quando o evento foi cortado na metade por conta da situação de emergência que se instaurou. Mas é um grande marco, né? Um evento que acontece realmente todos os anos e que traz bastante gente aqui para São Francisco. 4 dias. Não dá tempo de ver tudo, não é mesmo, Stefan? De Impossível, jeito né? nenhum. De jeito nenhum. Você ou vai assistir as palestras e aí você precisa escolher um track, né? Então tem. Eu não sei nem te dizer exatamente quantas salas diferentes são, mas eu calculo que sejam pelo menos 20 salas, tendo sessões em paralelo o tempo todo. Então aqui tem um mapinha do setor de salas de reunião. Cada Olha, caixinha dessas é uma sala tendo tracks, tendo palestras uma atrás da outra durante todos os dias. As palestras começam antes da área de exposição abrir, em alguns casos vão até depois, e ainda tem os eventos posteriores. Então, o fabricante, normalmente, os fabricantes maiores, eles pegam um bar, um restaurante, convidam algumas pessoas-chave para irem para esses eventos que ocorrem posteriormente. Então, é uma semana onde a cidade é literalmente tomada pelo pessoal de tecnologia e principalmente de segurança. cara, se a gente fazer um paralelo, RSA, que é um público que tem muito investidor, tem Uhum. muita marca, tem muito business por trás, né? Porque as pessoas querem mostrar os produtos novos, as pessoas querem conhecer os produtos novos, são pessoas de tomada de decisão. E Sim. aí eu vejo muita gente fazer comparações errôneas, né? Eu não acho que é um ambiente comparado com DEFCON. DEFCON é o Não. povo de ponta, é o pessoal que põe a mão na massa. Aqui é um ambiente totalmente business, é aquilo que você vai Sim. estar usando no mercado. São as ferramentas que você vai instalar na sua máquina, são as novas tendências. Eu odeio a palavra tendências, tá? Isso para mim é moda e não é vida. Mas é o que É, eles falam, é o é, trends, né? é, Não tem o que é, fazer, é o trends. Então é. o cara vai falar, muita inteligência artificial, você viu alguma coisa diferente que te chamou a atenção? O que te chamou mais atenção nisso? Conta para nós. Rapaz, é interessante que eu vi uma charge hoje que eu gostei muito, porque o cara fez um quadrinho lá, via AI, obviamente, né? Porque hoje em dia ninguém mais desenha, né? O cara vai lá no AI e fala o que ele quer, e mostrando o Moscone coberto com placas sobre AI e principalmente agentes de AI, né? E aí o cara fala, caramba, é tudo AI, e aí outro cara fala, finalmente paramos de falar em Zero Trust. Então é engraçado como é que você tem essas buzzwords, né, como o pessoal gosta de falar, né, que é o tema do momento, e parece que o que passou não tem mais importância. Eu lembro há 15 anos atrás o assunto era criptografia. Então todo mundo tinha alguma coisa para falar sobre criptografia. Passou um tempo, tudo era cloud. E esquece criptografia, vamos falar de cloud. Esse ano o assunto é AI. O assunto é AI num grau assim chato, porque Absurdo, absurdo, absurdo. você conversa, como eu conversei com pelo menos 20 empresas diferentes, porque chama atenção o impacto inicial ali visual do stand do cara. Bom, isso é um outro aspecto, né? Tem gente fantasiada de qualquer bicho que você quiser. Eu ganhei um moletom com orelha de coelho de um fabricante aqui. Então tem gente tentando chamar atenção a todo custo. Aí quando você vai engajar com a pessoa e pergunta do que se trata, o cara fala, não, nós usamos chat GPT e customizamos isso e criamos o dashboard e a gente vai ver os CVEs e vai fazer uma pesquisa no Mitre e de acordo com o padrão da Isaac. Você fala, peraí, é déjà vu? Eu estou ouvindo pela 15ª vez empresas de todos os portes falando exatamente a mesma coisa, mas é o que acontece nesse nosso mercado, né? Infelizmente ou infelizmente, você tem alguns núcleos, algumas especializações e algumas empresas de infraestrutura, de firewall, de Wi-Fi, que nada muda. Até esses caras agora estão tentando convencer você de que a garrafa de água deles funciona melhor porque tem Wi-Fi, ou porque tem AI, ou porque tem XPTO.
mas quando você vai aprofundar, né, quando você tenta entender realmente o que eles querem dizer com AI, eu estou plugado no chat GPT, né? Então, muito forte a parte de automação, muito forte a parte de como que você pode colocar agentes de AI para fazer o trabalho que hoje é feito por pessoas, mas eu percebi uma coisa muito interessante e com a qual eu concordo e na qual eu acredito, e eu acho que até essa questão da temática do One Community deles e das Many Voices tenta trazer um pouco desse conceito, que é você entender aonde que a máquina pode te economizar tempo, pode te economizar dinheiro, e aonde é que o AI vai, na verdade, representar um risco inesperado e maior para a sua realidade. Então, muito tem se falado sobre o que acontece quando eu solto a porteira do AI e ele começa a fazer o que ele bem entende. Então, tem empresas hoje em dia falando que, olha, eu criei um agente de AI agora que quando você quiser comprar ingresso para o cinema, você só fala para ele que você quer comprar e ele vai cuidar de tudo, inclusive vai usar o seu cartão de crédito, né? Poxa, por um lado é uma facilidade muito grande, por outro lado, e o que acontece se ele tiver a tal da alucinação, né? Que a gente ouve muita gente falando sobre isso em AI agora. E se o negócio entrar numa alucinação e resolver comprar um carro em vez de um ingresso para o cinema? Eu vou ter que explicar para o meu banco que, veja bem, parece conversa de, né, meu filho pegou meu celular e comprou esse joguinho aqui, mas não era isso que eu queria. E Né? comprar a sessão inteira do cinema, né, Stefano? Comprar a sessão toda? Vou te dar exclusividade porque você gosta. Então, é absurdo? Parece absurdo. Pode acontecer? Certamente pode, né? Certamente pode. Então, é interessante, eu acho esse ponto. Conversei com algumas empresas que vão numa contramão que eu também julguei curiosa. Então, conversamos com uma empresa francesa, se eu não me engano, aonde o discurso dele é o seguinte: o meu SOC são pessoas. Você vai terceirizar o seu trabalho de SOC comigo? Sim, temos várias ferramentas de automação, mas eu tenho uma equipe de X pessoas com quem você, meu cliente, vai poder falar. Tem gente, sabe? Não é soltar o controle remoto da mão da pessoa. Ô, Stefan, eu já vi algumas RFPs aonde está escrito: os relatórios têm que obrigatoriamente ser escritos por pessoas. Então, essa parte de relatórios, dashboards, reports, widgets, isso aí virou um negócio tão estapafúrdio nos últimos tempos que a realidade é que, às vezes, você está gerando relatório para cumprir tabela, né? Se ninguém olhar para o relatório, se ninguém ler o relatório, de que serviu ele ser gerado? É a mesma lógica do backup, né? Se eu não testei o backup, de que adiantou ele ter sido gerado? Né? E se aquele backup não funciona? E se esse relatório não reflete a minha realidade? E se o relatório reflete uma realidade que é diferente daquilo que eu desejava? Não foi isso que me venderam, né? O cara olha para aquilo, depois de ter um produto implementado há 6 meses, e fala: cara, mas quando você me vendeu isso aqui, ele era para fazer outra coisa, né? E esse alto nível de automação está dando muita margem para esse tipo de disparate, né? Então eu vejo um início de preocupação aí. Stefan, só tem uma frase hoje, até o Amate deu risada, porque o relato, não vou falar qual a fonte, porque tem muita coisa que a gente tem que olhar direito, mas tem um relatório de uma empresa muito conceituada que foi distribuído recentemente, e quando você olha o relatório por completo, tem muita coisa inteligentíssima, focada, bacana, mas todos os pontos de observação e as colocações, a forma de linguagem, eu falei, é para agradar CISO. Então, assim, tem muito relatório, muito dashboards que estão sendo criados para agradar CISOs, né? Porque eles já perceberam que tem muita gente ocupando este cargo, essa posição, que ele está lá para fazer a ponte entre a tecnologia e o executivo.
Então, se o Sim. CISO falou que está bacana, o executivo vai acreditar. Só que ele está ferrando toda a segurança embarcada em todos os sistemas que ele está comprando. Porque existe alucinação, existe coisa mal dimensionada, existe coisas compradas só no gogó, como você falou. Fica focado em chat GPT. A gente não está dizendo que o chat GPT está errado, mas a inteligência artificial, que é baseada em lógica fuzzy, e algoritmos que ele vai se auto-abastecendo. Se você não utilizar o contexto correto, ele vai te levar para outro mundo. Então, você sim vai comprar um ingresso do jogo de basquete, de repente você vai pegar um cruzeiro, porque ele vai achar que aquele preço estava melhor e o investimento valeria mais a pena. Porque ele vai tomar decisões por você. E aí é o problema. Exato. Então, existe essa preocupação. E o outro aspecto da parte dessa automação toda, de chat GPTs e LLMs, etc., é a quantidade de empresas que estão falando que, olha, legal que você está com esse monte de AI aí, às vezes você nem sabe mais o que está sendo usado dentro da sua empresa, e aí quem é que está controlando a segurança dessas interfaces, né? As interfaces de LLM, elas são, sim, sujeitas a tipos de ataque que também são feitos de forma automática e que vão lá e começam a fazer um monte de perguntas para o seu chat, seu robozinho de chat lá, de interface que você criou, e vão testando. Olha, se eu perguntar para ele desse jeito, ele vai me responder. E se eu perguntar desse outro jeito, o que ele responde? E se aqui nesse carrinho de compras do cara, quando chega na hora de preencher o número do cartão de crédito e depois clicar no OK, e se eu descobrir qual é a chamada do botão do OK? E eu só mandar a chamada do botão sem colocar cartão de crédito nenhum, né? Com esse monte de vibe coding, que é outra buzzword do momento, né? Onde N empresas que não tem nada a ver com desenvolvimento, de repente estão falando, não, use a minha solução, porque na minha solução você descreve o que você quer e eu vou gerar o código para você. Rapaz, quem fez o QA desse código? Quem foi que testou as vulnerabilidades do seu código? Quem é que vai fazer um pen test nesse seu código antes de você colocar em produção? Vê se a pessoa que encontrou a facilidade de gerar uma página ou um app simplesmente escrevendo um prompt, essa pessoa nem sequer tem por que pensar em quesitos de segurança. Mas esse cara pode ter hoje em dia a possibilidade dentro de uma empresa de criar um aplicativo e publicar aquilo, e aquilo está conectado com um banco de dados dentro da empresa e de repente tem uma brecha gigantesca ali. Então, vale a máxima da tecnologia que existe desde quando o mundo é mundo. Se eu não tenho um processo bem mapeado, qualquer tecnologia que eu colocar só vai me levar mais rápido ao caos, né? Filme do Monty Python mostra isso. Os caras estão lá botando que ferradura foi feito no lá cavalo. Em 75. Eles têm uma sequência de fazer, e chega um gênio ali, olha e fala, caramba, mas você não precisa dar 2 passos para chegar até aquele balde. Eu vou pegar aquele balde e vou colocar do teu lado. Daqui a pouco pegou fogo no estábulo, porque o cara mexeu num processo que estava azeitado e ele achou que ele ia trazer uma vantagem com tecnologia ou com algum tipo de melhoria de processo mal planejado. Então, facilitar tanto assim o processo é você deixar pessoas despreparadas, especificando tecnologia que está expondo empresas, está expondo pessoas também a grandes prejuízos, né? Gente do céu. Mate, o que você acha disso tudo, cara? Eu acho que assim a tecnologia está aí para ser usada. Só que existe o uso, o abuso e o mau uso. E o mau uso. E daí, assim, a gente andou muito rápido nessas 3 linhas do uso, o mau uso e o abuso. Tá? E é esse que o meu medo está exatamente aí. Eu, sei lá, se eu pensar nas épocas aqui do Brasil, da Fenasoft e tudo mais, tem um ano era monitor verde, no ano seguinte era um monitor âmbar, no outro ano tinha um monitor colorido, mas era sempre a mesma coisa, né? Agora nós temos a Sound Blaster e tinha o software do papagaio que ficava falando ali, né? Então, assim, você ia 5 anos, você via a mesma coisa e as mudanças eram muito poucas. Sim. Agora, infelizmente, a hora que a gente vê esse tipo de coisa, a gente percebeu o quê?
Para que os produtos sejam vendáveis hoje, se não tiver escrito inteligência artificial no meio do nome, o cara não vende. Então, eu sempre falo que o cara, a maioria das coisas que a gente faz hoje, eu acho que a inteligência artificial você não precisava, você consegue resolver com um monte de if. Você consegue resolver com uma listinha de se fizer isso, faz aquilo, se fizer isso, faz aquilo. Você não precisa de inteligência artificial. Mas, né, como o Alexandre acabou de falar, coisas que o CISO quer ver, coisas vendadas para alguém, né? E a gente cai num ponto que a gente insiste muito, que é ignorância, né? Ignorância é quem não conhece, quem ignora. Apagão da Espanha. Justamente. Você dá uma metralhadora na mão do macaco, né? Exato. Assim, eu acho que essa tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia. Só que usar a tecnologia a seu favor. Né? Não existe nada mais legal do que você pegar 10 documentos, mandar para o desktop, né? E falar assim, resume para mim, fala o que eles têm de igual ou diferente. Cara, é maravilhoso. Genial. Uma economia de tempo maravilhosa. Você sabe o que você está fazendo, sim ou não? Você sabe o que você espera no final, sim ou não? Né? Várias desses sim ou não que você tem que falar. Se uma dessas respostas for não, tá fazendo alguma coisa errada. Pronto, acabou. Exato. Tem um detalhe aí que a gente esquece, cara, que isso aí eu sempre bati nessa tecla. Eu sou apaixonado por lógica fuzzy, por algoritmo de decisão, entendeu? Eu sempre estudei, desde antes da faculdade, eu sempre gostei demais desse tema. O que acontece é o seguinte, que as pessoas não estão levando em conta em relação à inteligência artificial. Quando você faz uma situação, vou dar um exemplo que é, para mim, o mais evoluído que eu já vi funcionar, tá? Que eu já participei de ver a coisa funcionar. A Fórmula 1, a Fórmula E, né? Eles utilizam a inteligência artificial para pegar situações daquela volta com processamento absurdo por trás, e eles percebem que se você virar um pouquinho, um milésimo de segundo antes naquela curva, se você acelerar um milésimo de segundo antes nessa reta, você vai conseguir o máximo de desempenho. Só que aí tem aquela história. Você faz a prospecção de situações baseadas em situações que foram coletadas continuamente, uma base de dados. Cada volta é 50 tera de informação. Então, você trabalha tudo isso. Então, não tem o ser humano no meio, velho. Então, você te dá o melhor caminho que o ser humano, que é o piloto, vai tentar chegar naquela situação para conseguir o melhor desempenho. Isso funciona. Agora você pega, como você disse, vou criar um código de vendas. E aí a inteligência artificial está fazendo, não são máquinas que vão comprar o ingresso. Tem o cara que faz assim, eu quero ver esse filme. Não quero mais. Pronto, bugou tudo, cara. O cara já não sabe o que fazer. Você entendeu? Ser humano não pode entrar em estatística, a não ser quantidade de morto e nascimento, só. Porque é 0 ou 1. Nasceu, morreu. Qualquer outra coisa de toda a sua vida, ela tem coisas emocionais que a inteligência artificial não tem. Esse é o paradoxo que a gente vive e não vejo uma solução. E passa feira, entra gente discutindo, querendo regulamentar o Diabo 4. Ninguém toca nesse assunto, cara. É verdade. Posso estar errado, sei lá, é a minha opinião. E assim, machine learning, né, que é isso que você está descrevendo, não é inteligência artificial, né? O pessoal mistura os assuntos de um jeito que é sempre complicado, né? Mas no final do dia a questão é justamente educação. Eu acho que aí é que está a raiz do ponto. E marketing, estratégia de marketing, principalmente em segurança, é colocar medo na pessoa, né? Sempre foi. Então, ou colocar o medo no cara de falar, CISO, se você não proteger essa porta daqui, alguém vai invadir. Esse é um ponto. E aí, você está falando para o cara não seja reativo, seja proativo. Mas tem um outro medo, que é o cerne das buzzwords, é o motivo pelo qual eventos como esse têm essa mudança de tema,
que é o FOMO, é o Fear of Missing Out. É colocar no CISO o medo de que se ele não abraçar uma novidade agora, a concorrência dele vai abraçar. Essa concorrência pode ser uma outra empresa ou pode ser um outro CISO. E aí o cara fala, porra, se eu não colocar IA na empresa agora, alguém vai falar que eu sou incompetente. E aí o cara, no afã, às vezes pega um atalho, compromete a segurança do ambiente por conta de querer ser rápido demais numa tomada de decisão, numa implementação. E, de novo, eu volto naquilo. Se o básico não foi bem feito, meu irmão, seu castelinho de areia lá na frente vai ruir. Mito detonado. Você percebeu algum nessa RSA desse ano? Olha, em função dessas mudanças, né, em função dessas novidades e tal, eu acho que um dos mitos que estão sendo derrubados é a ideia de que AI é a solução para tudo. Eu acho que o medo e as coisas que têm dado errado com AI estão chamando bastante atenção. São Francisco é uma cidade, principalmente na época do evento, e principalmente perto do evento, o volume de carros autônomos é um negócio inacreditável. Tem uma empresa aqui chamada Waymo, eles têm um carrinho da... Bom, chamar de carrinho um Jaguar é sacanagem, né? Mas é um sedã da Jaguar branquinho, com um monte de parada girando, e pá, e câmera e tal. E que o negócio funciona bem. O carrinho anda sozinho, respeita a lei de trânsito, tá? Até a hora em que vem uma muvuca. Vou dar um exemplo de muvuca legal. Final de semana juntamos 80 e poucos brasileiros para andar de bicicleta. Imagina 80 e tantos brasileiros de bicicleta se reunindo na beira da Bahia, aqui na beira da água, e tentando decidir para onde vai. Vem pela rua o quê? Um carro autônomo. O que aconteceu com o bicho? Parou. O cara parou. O carrinho parou ali na rua, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque tinha gente indo para lá, gente indo para cá, gente indo lá tirar foto do carro que tinha... Você vê o sistema se confundindo. Se confunde mais ou menos do que uma pessoa. Há controvérsias, tem gente que dirige bem mal. Mas falta, né? O olho no olho, eu acho, nesses momentos. Sabe? Se você tem uma pessoa dentro do carro e a pessoa está olhando aquela muvuca de gente, mas ela olha na direção de alguém olha para ela e fala, pode vir, você estabeleceu uma comunicação que a máquina não consegue. Não faz. Não faz. Então, Então, o cara atrás do caminhão falando, vem, não existe isso. Então, ter um supervisor, você montar... A Microsoft soltou um documento, acho que foi dia 25, se não me engano foi pela Microsoft da Indonésia, que vai muito de encontro a uma coisa que eu acredito e que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu acho que esse é o mito que vai ser quebrado agora. Você não vai substituir o seu workforce inteiro por máquinas. Você não vai colocar um monte de robô para cuidar de tudo. Você vai criar times que contêm robôs e pessoas físicas, para que elas possam trabalhar em conjunto, onde haja supervisão de um lado, onde haja ajuda de outro. Em algumas situações você pode até ter um agente de AI que é mais capaz numa tarefa do que um ser humano e que vai usar o ser humano ou vai compartilhar com ele algumas tarefas que ele não consegue resolver. Outros casos vai ser o contrário. O ser humano é quem vai dizer para o AI, olha, resolve esses 3 pontos que do resto cuido eu. Então, isso já vem sendo falado há tanto tempo. Se eu não me engano, o documento do World Economic Forum de 2013 já cantava essa bola, que dizia, não é que porque foi criado o carro, os cavalos vão morrer. Não é porque foi criada a AI que o ser humano não vai mais trabalhar. O que acontece é que há de haver uma adaptação a cenários e situações distintas. Agora, qual é a grande diferença entre o cavalo e o ser humano? O ser humano pode aprender coisas novas. Então, deixar de trabalhar com a ferramenta feita de pedra lascada e aprender a usar a faca de metal, né? Vai existir uma fase aí de ajuste, vai existir uma fase de aprendizado,
mas aquela situação amedrontadora, né? Aquele medo gigantesco que foi colocado de que, não, o IA e os robôs vão acabar com os empregos, etc. e tal, isso começa a ser realmente realizado, começa a ser um mito que cada vez menos tem sustentação na realidade. Eu vi uma coisa com IA que para mim é a mais marcante dos últimos tempos. Eu não sei se vocês viram isso, é um robô chinês que ele estaciona carros e movimenta carros dentro de estacionamentos em locais confinados. Então, por exemplo, você tem uma loja de veículos, você tem toda aquela área de stand que o carro tem que entrar por portas que tem vidro, por situações muito delicadas, que tem que ficar 30 caras olhando de cada lado se o carro passa, se o carro não passa. Cara, é uma bandeja, ele põe os dois, ergue o carro tipo 5 centímetros do chão, uma polegada do chão, 2,5 centímetros, 3 centímetros, e ele leva o carro para a posição que você quiser. Então, assim, é tipo como é que é? Fala aquele aspirador de pó automático lá, sabe? Eu esqueci o nome daquela porcaria lá, fica batendo no pé da gente, sabe? É tipo, só que ele leva o carro para os locais certos onde você pré-estabelece. Existem, isso já no Japão, existem estacionamentos de shopping e de eventos esportivos que tem muita gente. Esses robôs, você para o carro no lugar, não tem manobrista. Vai o robô, pega o carro e leva para o lugar certo. Então, 30% a mais do espaço do estacionamento é utilizado, porque o carro fica essa distância aqui no carro do outro. Né? Então, para isso, eu vejo o negócio inteligentíssimo sendo usado. Agora, é aquilo que você falou, ele não vai aprender outra coisa. Ele não vai, de repente, em vez de carregar carro, ele vai levar lambreta. Ele vai dar pau. Não vai entender o que tem que fazer. E esse é um ponto também, né? Quando a gente fala sobre os agentes de AI, agentes especializados. Esse é um exemplo. Esse é um agente especializado. Eu comprei um carro uma vez aqui nos Estados Unidos de uma empresa que depois virou minha cliente, que chama Carvana. E é muito legal porque é igual uma máquina de comprar refrigerante. Tem umas torres aqui espalhadas pelos Estados Unidos. É uma torre de vidro e você vê um monte de carrinho estacionado ali. Você chega ali embaixo, escolhe o carro que você quer comprar, literalmente. E aí vai um robô lá em cima, uma bandejinha, pega o carro que você pediu lá do 12º andar, destaca ele de lá, desce ele no elevador e te entrega o carro ali na frente. É um negócio genial, porque eu acho que no Japão existe há muito tempo já esse tipo de estacionamento. Né? É um exemplo de automação onde seria impossível um ser humano fazer isso. Porque você ia ter que ter um outro sistema de elevador, o cara ia ter que entrar no carro, o carro tinha que ter ficado de uma distância da parede que desse para ele abrir a porta. Aí sim, aí você está realmente realizando otimização. E a gente pode facilmente fazer um paralelo disso com qualquer aspecto de tecnologia, né? Seja horários de trabalho, disponibilidade, tipos de ambientes fabris, onde seria impossível ou, no mínimo, muito perigoso enviar uma pessoa, né? Uma usina, alguma coisa do gênero. Bom, então, Stefan, agora sim, a gente está aqui com 1h15, faz uma geralzona para nós, assim, do que você... a gente já viu que IA é o carro-chefe, mas, assim, seu sentimento de mercado, com toda a experiência que você tem de trabalhar com inúmeras empresas, de abordagens diferentes, em clientes diferentes, com tecnologias diferentes, você enxerga uma luz no fim do túnel, você viu situações... Achei muito legal esse ponto que você colocou do SOC francês, né? Porque tem muita gente que esquece que tem que ter gente para, às vezes, discutir com a outra língua. A Cisco leva isso muito a sério. Mas, assim, em sua opinião, o que você, desse todo que você viu, que você pôde ver, que a gente entende que é gigantesco, não dá para ver tudo, mas o que foi possível captar para que você tenha um posicionamento diferente e que possa ver que o mercado vai mudar ou que você tem que mudar o seu jeito de trabalhar para vender melhor. O que você achou disso? Eu acho o seguinte, para mim o grande aprendizado do meu lado, entrando naquele salão, vendo aquele monte de gente, imagina o que são 45 mil pessoas. Tudo bem, tinha gente dentro de sala assistindo palestra, mas tem um horário
em que você não anda naquele ambiente de tanta gente, aquele monte de gente, aquele monte de placares luminosos, aquele monte de chamarizes, né, para convidar você para ir ver a solução das empresas. Eu falei com empresas que têm 12 e falei com empresas que têm 12 mil funcionários lá dentro. Tá? O que a inteligência artificial está trazendo de grande mudança, no meu ponto de vista? Ela está encurtando a distância entre o que empresas de portes extremamente diferentes conseguem entregar. Você vê cada vez mais as empresas mastodônticas encontrando uma agilidade que elas não tinham, porque elas justamente conseguem utilizar a inteligência artificial, conseguem utilizar novas metodologias para, em muitos casos, recriar o produto que elas especificaram lá atrás e construíram com o que podia ser construído lá atrás. Esses caras estão encontrando um caminho de ganhar agilidade. As empresas pequenas, por outro lado, já não faz tanta diferença quantas pessoas você tem na empresa. Então, se você tem uma pessoa com uma excelente ideia, ela consegue tirar proveito dessa inteligência artificial, dessas novas metodologias e ferramentas, para fazer o trabalho de 20, 30 pessoas, às vezes. Isso tem um reflexo muito interessante no mercado, que é o fato de que o cara que está lá, sentado na sua cadeira de executivo há 30 anos, que está acostumado a comprar de grandes fabricantes, ele vê esse grande fabricante atendendo ele com a qualidade que ele está acostumado. O pessoal chama aqui de white glove, né? O cara que está colocando a luva branca e tratando o carinha lá com todo o carinho. Esse cara começa a ter uma capacidade de entrega interessante em termos de novidades. Ao mesmo tempo, esse comprador de soluções também está enxergando pequenas empresas que trazem uma qualidade de produto comparável com daquela empresa grande. Então, a movimentação que eu vejo agora é essa. Consolidações continuam acontecendo, aquisições de empresas continuam acontecendo, acho que num ritmo cada vez até mais rápido. Mas aquela famosa curva do sino, né, que a gente sempre fala, aqueles primeiros 12% de mercado, que são os early adopters, que gostam da nova tecnologia, que fazem fila para comprar o iPhone novo, e aquele pessoal mais no final da curva, que é o pessoal que espera a consolidação para falar, não, tudo bem, agora não tem mais jeito, eu sou obrigado a parar de usar flip phone e vou ter que comprar um smartphone. Essa curva está ficando mais curta. A velocidade com que as novidades vêm está sempre aumentando, mas esse tempo de consolidação de novas tecnologias também está ficando mais curto. Eu acho que isso é o grande resultado desse universo de AI que a gente encontra hoje em dia. Mas a questão continua sendo a mesma. Se eu sou um líder de tomada de decisão, se eu sou um líder na minha indústria, ou se eu sou um líder dentro da minha empresa, que preciso tomar a decisão de para onde eu vou seguir, eu preciso continuar conversando com uma pessoa. Eu não vou aceitar um robô sentando na minha frente para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou sim tirar proveito de tecnologia usando o chat GPT para que ele me ajude a pesquisar assuntos, mas eu nunca vou esquecer que em letras bem pequenininhas, embaixo de todo o assistente virtual que você contratou, que a sua empresa comprou, está avisando lá, cuidado, esse sistema pode cometer erros e você precisa verificar a informação que foi apresentada. Então, são ferramentas excelentes que vêm pela frente, mas nós continuamos sendo um universo de pessoas. O Condor aqui colocou uma pergunta que é exatamente o que você acabou de falar, né? Ele falou assim, pensando nas médias empresas, se eles vão estar mais seguros ou se o gap fica maior. É exatamente isso. A tomada de decisão, né, ele pode até utilizar a inteligência para buscar opções, compreender melhor como aquilo funciona, né? Mas a atitude dele com a empresa, e a gente sabe que venda tem muito do ser humano, tem muito da empatia, quer queira, quer não. Quando você vai pegar uma lata de Coca-Cola que você envia uma nota
e pega a latinha, é uma coisa, você está pagando e pegando o seu produto. Quando você pega um patinete, que você passa lá o seu scanner e sai acelerando o patinete, você está pagando o seu produto. Quando você diz que você vai pegar um produto para proteger sua empresa, você tem que levar outros fatores em consideração para saber Justo. quanto que isso pode ou não te impactar. E aí vem as letrinhas miúdas que você mencionou, os possíveis Exato. gaps e tal. Então a pessoa precisa do ser humano, precisa do contato, né? Sabe? Sim. Vou ter que falar com alguém para o cara me atender. E outra, Para o cara o entender o que. pós-venda é importantíssimo, né? Sim, sim, mas eu acho que a grande questão é entender e muitas vezes ajudar o cliente a entender do que ele precisa, né? Então, nessa pergunta que foi feita aí sobre médias empresas, eu acho que a oportunidade que uma média empresa tem hoje de contratar uma solução de segurança que será capaz de sim protegê-la muito melhor do que ela conseguia há 5 anos atrás, essa oportunidade aumentou e por um preço justo. De novo, a solução do gigante de tecnologia não está tão distante assim da solução da startup hoje em dia. Não existe mais aquele negócio de eu vou levar 20 anos para ser do tamanho daquele cara. Não. Em 3 anos, eu consigo desenvolver alguma coisa que aquele cara também está precisando desenvolver. Ele não pode ficar parado onde ele se encontrava. Do ponto de vista de ataques, a recíproca é verdadeira. A gente vive num tempo em que ataque é negócio. Então, o atacante ele está buscando retorno sobre investimento e ele está também contratando serviços de ataque. Aquele tempo do hacker que sentava lá no porão da casa de mamãe, né? De cueca, abria lá o prompt e ele ficava lá criando script, esquece. Esse cara hoje ele vai numa dark web e ele fala, olha, essa empresa aqui tem dinheiro e eu já descobri essa informação sobre eles. Ataca os caras que eu te deixo 20% do que a gente conseguir extrair desses caras. Acabou? Então, essa é a realidade que a gente vive hoje em dia. Aí sim tem um monte de inteligência artificial, machine learning, um monte de coisa para o mal, atuando para o mal. Mas, de novo, do lado de quem precisa e quer se defender, as tecnologias de defesa estão muito mais acessíveis. Show de bola, show de bola. Mate, eu sem palavras, Stefan, estou feliz pra caramba, contribuição valiosíssima, não tinha dúvida disso. Você só comprovou para a gente aquilo que você é como pessoa, como capacidade, como conhecimento, como inteligência, como vivência nesse mercado. Não é porque é amigo da gente, não, é porque a gente respeita o profissional por trás, né? Tanto é que quando a gente está falando do nosso mescal, do churrasquinho, a gente está cantando música sertaneja e falando merda um pro outro. Não, Mate? Pô, cara, sem palavras, cara. Obrigado demais. Imagina, eu que agradeço demais para vocês a oportunidade aí. Você Amate, no mudo, Amate? sempre tem alguém na reunião que tem que ser informado de que está no mute e dessa vez foi o Amate. Que continua Ele no mudo. continuou! Um dia ele acerta. É muita tecnologia. Não te ouvimos. Tirei do mute e pus de volta, esse que foi o pior. Agora. Mas assim, geralmente a gente traz umas 10 notícias e a gente faz 1 hora de programa. Dessa vez a gente fez, sei lá, 3, 4, e a gente viu que se a gente continuar o papo vai longe e tudo mais. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer e, sei lá, se você for em outro evento diferenciado aí na região, ou até, sei lá, evento regional e tudo mais, dá um toque. Eu acho que é bem legal trazer essa visão diferente para o pessoal que não tem a mesma oportunidade, entendeu? Do que está acontecendo. E assim, foi uma coisa que o Alexandre falou, todos os posts que a gente viu no LinkedIn eram posts de compras ou posts dos caras no bar. Nós não vimos ninguém falando de tecnologia. E é muito triste num evento de tecnologia ninguém falar de tecnologia. Verdade. Não que eu não tenha ido no bar, não que eu não tenha passeado, fiz essa parte também, mas sim, eu vim aqui com o intuito de me manter atualizado, é por isso que eu venho para esse evento há mais de 20 anos, assim como vários outros, e esse é um outro ponto só para fechar, o gap que existia há 10 anos atrás,
eu via tecnologias aqui que você ia encontrar na América Latina 5 anos depois. Hoje em dia Isso está não quase existe mais. instantâneo. Isso aqui é verdade, viu, Stefan? Você falou tudo. Hoje a gente está vivendo uma. Se tem um negócio que a internet fez, que essa comunicação mundial realizou de verdade, foi encurtar estradas, caminhos, porque tudo é mais rápido. E é por isso que a gente bate na tecla que precisam ter profissionais capacitados para estar trabalhando com isso. Né? A gente estava até conversando hoje à tarde com outra pessoa também, que ele estava colocando uma situação do. Só que hoje é feito por pessoas de Haiti. Raramente tem alguém de segurança. Está errado. Né? Porque os RHs estão contratando pessoas que o cara tem conhecimento com computador, entende de rede. Não é só isso. Ele tem que ter um conhecimento de segurança, porque o SOC, quer queira, quer não, é o primeiro estágio da segurança. É o cara que vai ver o alerta para entender de onde vem, por que vem, como que essa coisa brotou. E aí vem um negócio que você me chama, esse negócio ficou na minha cabeça. O francês indo no caminho contrário. Não, a gente, tem inteligente, tem LLM, um monte de ferramenta, mas tem gente ali que vai falar, opa, aqui não. Isso aqui não é alerta, isso aqui é falso positivo. Vamos tratar de jeito diferente. Entendeu? Então, cara, é muito importante as pessoas estarem ligadas nisso, cara. Eu estou procurando aqui, eu não consigo achar o adesivo do francês. Cara, eu vou levar um para você, Amati. Eu nunca tinha visto isso. Um dos adesivinhos que o cara estava distribuindo era pen teste para mainframe. E o adesivo é no formato de um terminalzinho de mainframe. Eu olhei para aquilo, olhei para o francês e falei, caramba, ele falou, você não sabe quantos clientes a gente tem que solicitam pen teste de mainframe para nós. Principalmente, obviamente, setor financeiro. Básico bem feito. Óbvio, né? Básico bem feito. Agora, adianta você jogar um AI em cima de um mainframe hoje em dia, será? Não sei. Eu acho que vai precisar de alguém com experiência em mainframe. Exatamente, vai derrubar o negócio, tá certo. Exato. Não, eu vou além, né? Os mainframes que a gente tem conhecimento de várias empresas, inclusive não só Brasil, América Latina inteira, é só você dar um ping na porta certa que você derruba o sistema todo. Porque os caras vão tentar interpretar o seu ping como se fosse uma requisição do mainframe. Se ele tiver... eu ainda digo que a América Latina tem muita sorte. Os caras estão vivendo ali no limiar da sorte, cara. É tequila e roleta russa, velho. Triste, mas verdade. Ô, gente, eu só tenho a agradecer, Stefan. Pô, Amati, legal você ter feito a ponte, né? Cara, sem palavras, cara. Foi ótimo, adorei. E aquilo que o Amati falou, qualquer coisa que pintar, dá um toque pra gente, a gente te põe no circuito. Você vê uma ferramenta nova, cara, esse negócio é muito louco. Quer discutir isso? A gente traz para cá, a gente fala com a galera. Tá bom? Com certeza. Obrigado demais, de coração, pelo seu tempo, pela sua dedicação, o que você trouxe para nós. Amati, fica à vontade para fechar isso daqui, que chave de ouro. Vou dizer o quê? Que nós trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Não conseguimos trazer luz para a Espanha, mas tudo bem. Aos cantos mais escuros da Dark Web fizemos a nossa parte, né? Num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Cumprimos o prometido, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, boa noite. Programa Edzone.